E vamos falar sobre um movimento lá no Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, não pautou o projeto que criava incentivos fiscais para data centers e a medida provisória, editada pelo governo, perdeu a validade. Com isso, o regime especial de tributação para o setor deixa de existir, pelo menos por enquanto, mesmo após a aprovação lá na Câmara dos Deputados. Já temos associações de tecnologia divulgando manifesto após o Congresso não votar esse regime especial. E as entidades afirmam que o Brasil perdeu chance de avançar na transformação digital e também no que chamam de soberania tecnológica. E o texto alerta para um déficit de quase 8 bilhões em serviços de computação e também para o risco de afastar investidores no país. Do ponto de vista econômico, Gustavo, o Brasil perde essa competitividade em um setor considerado estratégico, inclusive para a inteligência artificial, diante de uma medida que está ali para ser votada e perde validade de forma impressionante, assim, olhando por fora como um cidadão comum. Como que deixaram perder validade um projeto, um tema tão importante para a casa e para o Brasil como um todo e que o mundo tem debatido e muito, inclusive Meio Dia fala muito disso. A gente não discute as coisas certas. É impressionante. Só como um número, o que isso representa, né? Essas tais das Big Four ou hyperscalers, né? Só para dar um número, em 2026 a alocação de capital para data centers e dentro da cadeia é de mais ou menos 700 bilhões de dólares. Então multiplica isso aí por 5, certo? Então a gente está falando de 3,5 tri, né? Ou 35% do PIB do Brasil, né? Simplesmente para investir em um único ano por 4 empresas. Por que isso importa? Porque tem gente capturando parte desses 670 bi. Né? A gente tá olhando a Argentina capturando isso. A gente está olhando outros países da América Latina capturando isso. E se a gente, mais do que criar um regime especial de tributação, a gente deveria estar discutindo, né, como fazer parte desse jogo. Nem nisso a gente chegou. O problema é que a gente nem discutiu como é que a gente faz parte do jogo. E o jogo já está sendo jogado há muito tempo. Né? E a cada vez que a gente demora mais para se inserir dentro desse processo, a nossa atratividade fica cada vez menor. Por quê? A necessidade dessas grandes empresas não é para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, é para agora. É por isso que eles estão fazendo toda essa divergência de alocação de capital para isso. Não é para olhar, né, para o futuro, é para olhar para o agora, no final das contas. Mas só que o engraçado, assim, que ficou meio que um paradoxo, né? Se isso é para agora e a gente gosta tanto de olhar coisas de curto prazo, por que a gente não está olhando para isso? Né? Porque a gente não consegue perceber que o paradoxo disso é resolver esse problema agora para destravar valor no longo prazo. A gente fica sempre, né, nessa miúca e não olha para as coisas como a gente deveria estar olhando com a discussão concreta. Posso dar um exemplo? Né? Outro exemplo para isso. Vamos falar que isso deveria ter uma importância muito grande do BNDES. Nisso sim o BNDES deveria estar participando. O papel do BNDES não é dar crédito subsidiado. O papel do BNDES é tomar risco antes, né, que os projetos virem efetivos. Ele tem que ser o cara para tomar frente, para queimar caixa eventualmente, ou para fazer qualquer outra coisa, né, para permitir o crescimento dessas empresas, etc., ou dos setores específicos ao longo do tempo. Não é criar vencedores nacionais como a JBS. Não é isso que ele tem que fazer. Ele tem que tomar risco antes. Mas só que ao invés de tomar risco e participar da discussão disso no Redato, etc., né, acabou de sair que o BNDES, né, junto com seu presidente, Mercadante, junto com o presidente Lula, na verdade eles foram resolver conversar lá com a Shell e com a Cosan para não deixar a Raízen quebrar. Sinceramente, eu acho que é importante ter essa discussão também. Né? Olhar para o longo prazo é muito mais importante do que olhar simplesmente por uma única empresa. O papel do BNDES e de outros participantes deveria estar muito mais alinhado a isso. Isso acabou passando, né, no Senado como sendo simplesmente uma coisa etérea. Não precisamos disso. Até porque, né, 3,5 tri, né, de reais assim, em um único ano, eu não preciso disso não. Vou muito bem com o meu PIB. Né? Olha que interessante quando o Gustavo faz a análise econômica e a gente volta os olhos para o que é o processo político brasileiro. O processo político brasileiro é um processo, primeiro, de compadrio, que é o que mata toda a regra política brasileira, compadrio da primeira à última decisão.
Quem tem o lobby mais poderoso do ponto de vista político, ou seja, paga os melhores jantares, distribui os maiores favores, dá os melhores presentes, é quem consegue aprovar projetos que dependem de aprovações políticas. Mas a política brasileira não olha para o desenvolvimento do país como um processo de Estado, de transformação. E aí despreza 3 trilhões de reais. Porque o que fez foi desprezar 3 trilhões de reais. Isso num movimento feito pela cabeça de um político, que é o presidente do Senado, senhor Davi Alcolumbre, que decidiu não pautar. Quer dizer, é tão absurdo você entender esse tipo de coisa. A política que deveria estar olhando para processos de transformação do país para melhor, do Estado para melhor, do município para melhor, fica olhando para processos pessoais, próprios, objetivos de pequenas corporações ou núcleos que se movem muito bem. Eu vou falar aqui uma coisa, me desculpem, tire as crianças do carro, para aqueles que são impressionados pelas mulheres mais gostosas de Brasília. Para jogar na cara, vamos jogar na cara e vamos falar exatamente o que acontece naquela Ilha da Fantasia. Politicamente é isso que acontece na Ilha da Fantasia. Você ruborizou. Eu vi o rubor na cara do Júlio. Mas é a verdade, sim, é a realidade. Incomoda as pessoas? Incomoda. Talvez muita gente esteja dizendo assim, que impropriedade esse cara fala isso na hora do almoço. Não. O país precisa ser escancarado de manhã, de tarde e de noite. Está na hora de escancarar esse país e de mostrar o quão perversa é a realidade política desse país para o desenvolvimento nosso. Porque, no fim das contas, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha, o que está em jogo para sustentá-los é o imposto que você paga. É o trabalho que você faz para eles. Então, se eles recebem daquilo que é fruto do seu trabalho, via de regra, são seus empregados. E se seus empregados deveriam seguir as nossas regras e não as deles. E quando um empregado de uma empresa faz com que os seus acionistas percam valor, que as ações interfiram e percam valor para os seus acionistas, esse empregado é desligado. Assim deveria ser na política. Quando um político interfere no processo de criação de valor da nação, que é processo de criação de valor para você, cidadão individualmente, ele interfere negativamente, ele deveria ser demitido. Não é uma lógica boa de seguir? Mas infelizmente não é real, é só utopia. Só usar essa palavra escancarado, né, porque o que acabou de acontecer é super interessante, para usar essa palavrinha. Né, acabaram de aprovar a quebra do sigilo do Lulinha na CPMI, né, do INSS. Né, e aprovaram a convocação de Toffoli e de seus irmãos e talvez de Alexandre de Moraes na CPI do crime organizado. No crime organizado, que aí sim nós estaremos fazendo 2 ligações muito tênues e que podem escancarar 2 portas. É aquele negócio, né? Eu atirei no que vi e acertei no que não vi. A CPI do crime organizado atirou no que viu e acertou no que não viu. Então, atenção para as cenas dos próximos capítulos. Isso se os diretores de cena permitirem que você as veja. E eu vou trazer essa informação agora para o ouvinte da 98 News. CPMI do INSS aprovou hoje as quebras de sigilo bancário e fiscal do filho do presidente Lula, conhecido por Lulinha, como o Gustavo acabou de falar aqui agora. Comissão apura os desvios no repasse de benefícios pagos a aposentados e pensionistas do INSS. Fábio Luiz Lula da Silva teve o nome citado como um dos possíveis beneficiários do esquema de desvios em uma das fases da operação sem desconto. As autoridades investigam menções diretas e indiretas a Lulinha, que o apontam como um possível sócio oculto de Antônio Camilo Antunes, que ficou conhecido como Careca do INSS. Embora tenha menções ao seu nome, o filho do presidente Lula ainda não foi alvo de operação da Polícia Federal que investiga esse esquema. Inclusive, a sessão para tratar dessa questão envolvendo o INSS, ela foi interrompida depois de muita confusão por lá e, pelo menos por agora, está paralisada.